Olá pessoal, esse é o Perfil Notícias TV, o seu canal de informações, notícias e opiniões descentralizadas e totalmente independente. Olha, saiu uma pesquisa muito interessante do Instituto Atlas, trazendo um cenário aí do Brasil em relação à polarização. Uma pesquisa muito ampla, uma pesquisa muito detalhada e que traz um aspecto ali voltado para as eleições desse ano, para as eleições municipais. E a pesquisa, ela atesta que há sim uma grande polarização no Brasil. Olha, não me surpreende. A gente vem notando isso aí já há algum tempo, né? Eu acho que, na verdade, sempre, de uma maneira ou de outra, sempre tivemos uma polarização. Isso é inevitável. As pessoas que ficam buscando, né, amenizar essa história ou a dizer que não tem ou não é para ter, etc., estão muito enganadas. Eu gostaria que não houvesse polarização. Eu gostaria muito que nós tivéssemos aí 2, 3, 4, 5 opções de votos em todas as eleições, tanto para o município, quanto para o Estado, quanto para o governo federal. Só que, infelizmente, não é assim que funciona. No final das contas, nós acabamos, na verdade, com 2 candidatos. Até porque nós temos segundo turno. Né? Todo lugar que tem segundo turno acaba sim havendo uma polarização. Mas a pesquisa ela traz números aí muito interessantes, inclusive ela traz um dado, no finalzinho aqui do comentário eu vou falar, sobre as eleições de 2022, né? Mostrando ali por que Bolsonaro perdeu a eleição. E não tem muito a ver diretamente com aquela história de urna, não. Mas vamos lá, vamos passar aqui para os números da pesquisa, que são números muito interessantes. A pesquisa aponta aí que 32% do eleitorado se identifica como bolsonarista, 32%. 31,2% se identificam como petistas, ou seja, o eleitorado que se autodeclara bolsonarista é maior do que o eleitorado que se autodeclara petista. 16% não se consideram petistas, mas são anti-bolsonaristas. E aí aqui é importante fazer um comentário. Isso aqui é fruto dessa campanha da grande mídia, da campanha do Supremo Tribunal Federal em consórcio com o governo federal, que fica o tempo inteiro batendo no Bolsonaro, aquela história do inquérito do fim do mundo que não acaba nunca, já tem 5 anos, toda hora aparece alguma coisinha contra Bolsonaro, é joia, é imóvel, tentativa de golpe, essa coisa toda, que vai realmente se impregnando na mente de algumas pessoas, e as pessoas, no final das contas, acabam acreditando nisso. Né? Muitas pessoas que só leem aí manchetes de jornais, etc. 8,6% não se acham bolsonaristas, mas se declaram antipetistas, ou seja, não gostam do PT. E aqui, óbvio, é fruto da questão da corrupção, da questão do Estado grande, da ineficiência do Estado. Né? O Lula assumiu no ano passado, já vai daqui a pouquinho para 1 ano e meio de governo, até agora não fez nada, nada de importante. Obviamente que isso acaba atraindo para ele uma certa rejeição. Outro número importante, tirando aqui esses números que eu passei, né, 32 que se identificam Bolsonaro, 31,2 petistas, 16 que são anti-Bolsonaro, 8,6 que são antipetistas, sobram 11%, que são os chamados isentões. São aqueles que não estão nem para cá nem para lá, não estão preocupados com essa história de direita ou de esquerda. Por isso que acaba polarizando, porque 11% não dá para eleger ninguém. E sem falar que dentro desses 11% você tem que se divide entre os demais candidatos. Então acaba, no final das contas, havendo uma polarização. Isso eu digo no âmbito nacional. No âmbito nacional. Agora, a pesquisa traz um dado muito interessante em relação às eleições municipais, que é o que, na verdade, nos interessa para esse ano. Né? A pesquisa aponta aqui o seguinte, olha, 39,1% declaram que vão votar em um candidato bolsonarista ou apoiado por Bolsonaro. 37,1% declaram que vão votar num candidato lulista ou um candidato apoiado pelo Lula. Então, 39,1% Bolsonaro, 37,1% Lula. Ou seja, há uma diferença inclusive importante aqui entre os dois, entre a polarização. Nesse meio, ficam ali 23% que dizem que não estão preocupados com isso. Mas se nós pegarmos ali aqueles antibolsonaristas, aqueles antipetistas, e somarmos com esses 23% no meio, nós temos aí 40%
que, na verdade, não tem uma preferência estabelecida. Né? Porque você ser anti-Bolsonaro não quer dizer que você tem uma preferência de votação. A única coisa é que você não gosta muito de Bolsonaro. Se você é antipetista, não quer dizer que você vai votar no candidato Bolsonaro, você só é antipetista. Então, se nós somarmos isso aí aos 23%, nós temos aí no meio, que vão votar aí de acordo com outras preferências que não Lula e Bolsonaro, 40%. E é por isso que eu sempre digo, gente, eleição municipal é diferente. Essa polarização não contamina tanto a eleição municipal. Os candidatos têm que estar muito atentos a esse número, ou a esses números, melhor dizendo. Porque vai valer muito, sabe do quê? Das propostas. O eleitor do município, ele está muito preocupado com proposta. Por quê? Porque o prefeito está aqui colado com ele, o vereador está aqui colado com ele. Ele quer saber o que o prefeito vai fazer em relação àquele esgoto a céu aberto, em relação àquela escola que está caindo aos pedaços, em relação ao posto de saúde que não está muito legal, em relação ao transporte público que está desagradando. Então, essa polarização acaba ficando um pouquinho mais para os extremos. Daí nós temos 40% nesse meio. E, claro, dentro desses 40%, você vai ter outros candidatos que não aqueles bolsonaristas ou petistas. Então, por isso que eu disse que a pesquisa traz uns números muito interessantes nesse sentido. O candidato para esse ano vai ter que estar muito ligado, não só esperando que o seu padrinho político, seja Lula ou Bolsonaro, coloque a mão no seu ombro e saia pelo município, mas ele tem que estar preocupado também em ter boas propostas, porque a falta de proposta pode fazer com que, mesmo com seu padrinho aqui coladinho, não tenha o resultado esperado para a eleição. Agora vamos falar aqui um pouquinho da eleição 2022, porque a pesquisa traz um dado muito interessante que as pessoas talvez não saibam. Em relação à eleição passada, a pesquisa perguntou, né, para o pessoal se a pessoa tinha votado ou não. E, pasmem, 39,1% daqueles que se declaram bolsonaristas não foram votar. É um número muito expressivo, gente. 43%. 43% daqueles que se declaram bolsonaristas não foram votar no primeiro turno. E 25,8% dos petistas não foram votar no segundo turno. Então, uma diferença enorme da abstenção. A maior parte da abstenção foi de eleitores de Bolsonaro. No segundo turno, a coisa é pior ainda. 46% daqueles que se declaram bolsonaristas não foram votar. E 15% dos petistas não foram votar no segundo turno. Lembrar que Bolsonaro perdeu por 0,9%, menos de 1%. Ou seja, se uma boa parte desses bolsonaristas que não votaram tivessem ido votar, a eleição teria tido um desfecho diferente. Lembrar que a abstenção, ou seja, aquelas pessoas que não vão votar, geralmente fica na média em 30%. 30%. Na última eleição, se eu não me engano, 40%, 40 milhões de eleitores não foram votar. Então, desses 40 milhões, a imensa maioria era de bolsonaristas. Talvez fruto dessa questão das urnas eletrônicas, talvez fruto aí da descrença das pessoas com relação ao Tribunal Superior Eleitoral, que jogou muito contra, realmente, a campanha de Bolsonaro, mas fato é que a imensa maioria dos que não foram votar se declaram bolsonaristas. E os petistas, né, colocaram a faca nos dentes, sangue nos olhos e foram lá votar. No segundo turno, aí, 15% das abstenções eram daqueles que declaram petistas. Isso é um número que o pessoal da direita tem que estar muito esperto aí, tem que estar muito ligado, gente. Se você não vai lá exercer o seu direito de voto, outros vão exercer por você. E aí não adianta reclamar depois. Curta, se inscreva no canal,